e a Jaqueline são da unidade do Engenho de Dentro. A Jaqueline é de Arte, Ciência e Tecnologia e a Ânia do Sesc Mais Infância. E eu, para quem não conhece, eu sou a Michele e faço o trabalho social com idosos da unidade Engenho de Dentro. Essa atividade que a gente está fazendo hoje, essa conversa, ela está dentro da programação em comemoração ao Dia dos Avós, que é agora no próximo dia 26 de julho. Né? Então, essa semana a gente iniciou toda uma programação voltada para essa temática. E falar dos avós, né, é um tema que nos remete ao amor, na verdade, né? Como é bom a gente poder falar dos avós, né? Quando a gente fala dos nossos avós, a gente lembra da questão do amor, do afeto, do carinho, de boas recordações, né? De boas lembranças. Eu acredito que vocês que estão aqui participando, quanto outras pessoas que não estão aqui participando, devam ter alguma lembrança, alguma recordação bacana em relação aos avós, não é verdade? E como é que a gente faz em tempos de pandemia, né, para estar mantendo esse vínculo, né, já que a relação de avós e netos é uma relação tão próxima, né? Como é que a gente faz em tempos de pandemia, em tempos de isolamento social, para a gente poder manter esses vínculos afetivos, né? Então, para que a gente possa aprofundar um pouquinho nessa temática, eu vou passar a voz para o Bruno Barcelos. O Bruno, ele é psicólogo e especialista em gerontologia, e aí a gente vai discutir um pouquinho sobre essa temática agora, tá bom? Obrigada. É com você, Bruno. Obrigado, Michele. Obrigado a todo mundo aí do SESC, ou dos SESCs, né? Porque hoje a gente está unindo várias unidades. Já vou dar um aviso que aqui em casa eu tenho uma gata e um cachorro. Então pode ser que o cachorro às vezes se anime e queira participar, latir. E a gata hoje está aqui fazendo uma participação especial. Ela geralmente não faz isso. É só por causa de vocês mesmo que ela está fazendo isso. Falar do Dia dos Avós, para mim, é muito legal, é muito especial, porque é aniversário da minha avó no Dia dos Avós. Dia 26 é aniversário da minha avó. A avó materna, é a mais chegada, aquela que a gente tem mais vínculo. E está sendo também um desafio, porque devido a essa situação do isolamento, do distanciamento, vai ser o primeiro aniversário que eu não vou poder almoçar com ela. Né? Assim, claro, primeiro aniversário de convivência, etc., né? Porque a gente sempre tinha como uma tradição sair para almoçar junto. E vai ser a primeira vez que a gente não vai fazer isso para não expor a nenhum tipo de risco, né? Apesar de aqui em Niterói já estar abrindo algum restaurante. Então está sendo um desafio para ela muito grande, e imagino que para muitas outras pessoas, porque ela está com 91 anos, vai fazer 92, mas ela é super ativa e ela é super animada, só que ela está trancada em casa, né? Então, o que a gente consegue é se falar por videochamada, às vezes por telefone mesmo, porque ela não é muito fã das tecnologias. E acho que, como ela, eu imagino que muitos outros que eu conheço, outros pacientes que eu atendo, estão passando por uma grande dificuldade nesse momento, por vários aspectos. Um, porque a gente, ser humano, a gente nunca passou por algo desse tipo, né? A geração qualquer geração que esteja viva hoje não passou por uma necessidade de isolamento desta forma como nós estamos vivendo. E a gente não se preparou para isso, porque ninguém nunca imaginou que ia precisar passar por um perrengue desse tamanho, né? Não há no repertório, no histórico, um tipo de preparo para isso. Estamos aprendendo durante o processo, durante o problema. Então, a gente está tendo que aprender novos hábitos, né, de higiene, de isolamento, de distanciamento, aprender a segurar um pouquinho a saudade, a lidar com essas emoções que vêm, que são confusas, com medo, porque, de alguma forma, eu acho que algumas pessoas, pelo menos, estão relatando um pouco de medo com essa situação da doença, do coronavírus. Então, tem muitos impactos. E tem o impacto da tecnologia, porque por mais que ela já existisse, a gente não usava na proporção que está usando, né? Eu mesmo, hoje, trabalho só pelo celular. Então, eu lembro que há alguns anos atrás, lá, quando eu estava na faculdade,
era uma discussão sobre a possibilidade do atendimento online. Seria bom, daria certo, seria ético você atender uma pessoa online? Né? Se discutir atender por e-mail. Você imagina atender alguém por e-mail. Hoje o e-mail é muito mais formal para troca de documentos, para troca de informações mais profissionais, né? Em geral, a gente usa o Zap mesmo e fala com todo mundo. Quase todos nós já nos habituamos a usar o celular e a usar alguma parte das redes sociais. A vida mudou muito em 10 anos, né? E certamente, a partir dessa pandemia, dessa vivência que nós estamos tendo, as mudanças vão ser aceleradas, como isso que a gente está fazendo agora. Eu nunca imaginei que estaria numa roda de conversa no Sesc da minha casa, vendo vocês, cada um na sua casa, unindo outras unidades. Isso nunca passou pela minha cabeça como possibilidade. Imagino que na de vocês também não tenha passado. Mas aconteceu, né? E o Leandro Carnal falou uma coisa muito interessante, que situações como essa de pandemia tendem a acelerar as mudanças que já estavam engatilhadas. Então, pandemias ajudam em revoluções, em reorganizações sociais, em avanços sociais ou tecnológicos, como que a gente está vivendo. Hoje, quem não usava o Zoom está tendo que aprender a usar, né? Quem não usava tanto o celular virou aí parte da rotina, né? É uma ferramenta fundamental na vida de quase todos nós. Já era, mas agora mais ainda, não só para responder mensagens, mas para fazer reuniões, para falar com as pessoas queridas. E isso é muito interessante porque mostra a importância do vínculo. A gente pode até gostar de falar com qualquer pessoa, ser simpático a ponto de trocar ideia com qualquer um, numa fila, no ponto de ônibus, mas a vontade de ligar para alguém é para alguém específico. Tem pessoas que nos despertam essa vontade de estar junto, de conversar, de dividir alguma coisa pessoal, de saber da vida da pessoa, por se preocupar. Então, o vínculo que antes era presencial e muitas vezes a gente não percebia tanto essa importância por causa da rotina, todo dia você encontra com um, então você não percebe tanto a ausência, você está ali acostumado a conviver. E agora, algumas pessoas estão distantes, né? Às vezes moram até próximo, mas não por segurança, por precaução, estão evitando se encontrar. E aí resta falar por esses meios aí, telefone, internet. E isso é muito curioso, porque o ser humano é um ser social, né? A gente se constrói a nossa percepção de quem somos, do que gostamos, das nossas características, até mesmo físicas, a gente tem uma consciência delas a partir da relação com o outro, né? É quando eu vejo alguém mais magrinho do que eu me dou conta de que sou gordinho. É quando eu vejo alguém mais baixinho do que eu me dou conta de que eu não sou tão baixinho. Então, é nessa relação com o outro que eu também percebo quem eu sou, né? E agora, com essa coisa virtual, a gente se baseia por um recorte, né? Eu não vejo a pessoa inteira, eu vejo um pedacinho dela. E isso também fala um pouco do que a gente mostra, né? A gente vai ter que aprender uma outra forma de se mostrar. Não só esteticamente, com rebocos e maquiagens, né? No universo feminino, que tem mais recurso do que a gente, que o homem só tem a barba para se maquiar mais ou menos, mas também para falar do que sente. Porque no encontro pessoal, né, a gente já tem comportamentos que a gente consegue ler. Quando a pessoa é muito animada e ela está mais para baixo, a gente fala, não está bem. Quando a pessoa, às vezes, tem um tom de voz mais alto, já preenche o espaço, e ela fala baixo, fala tem alguma coisa estranha. A gente percebe o outro por essas sutilezas de comportamentos também, né? Se a pessoa está andando muito mancando, se ela está curvada. São tantos detalhes que compõem essa nossa percepção do outro. E agora, como é que a gente faz para perceber as pessoas recortado por uma tela? Como é que eu faço para perceber se quem está do outro lado aí está bem hoje, está legal, se é alguém que eu gosto, que eu conheço, será que ela está bem? Eu vou ter que desenvolver outras percepções, né? E aí a percepção de, geralmente, como ela fala comigo no celular, né?
se ela aqui mesmo, né, nessa forma de comunicação, se ela geralmente é falante ou se ela é mais caladinha, se ela está bem ou se a cara, se a expressão facial está habitual, algo mudou. Eu também vou ter que exercitar, aprender novas percepções, para que eu possa também me expor e absorver do outro, né? A comunicação muda, porque aqui a gente está com o microfonezinho fechado, porque se deixar aberto, vira um ruído e quase a gente não se entende, né? Então tem tanta coisa que a gente está tendo que aprender, porque pessoalmente tem ruído, né? A gente que faz roda de conversa sabe que sempre tem um ruidinho, mas é um ruído pontual que a gente consegue contornar, porque todo mundo percebe. Mas às vezes, numa situação como essa, não dá para perceber tudo, né? Aqui, por exemplo, para mim está aparecendo 4 rostos. E eu sei que tem mais pessoas na sala que eu não estou vendo. Numa situação presencial, eu posso escolher para onde eu vou olhar, por exemplo. Eu posso escolher se eu vou prestar atenção do lado direito, do lado esquerdo, se alguém que está fazendo alguma coisa ali me chama mais atenção, se está prestando mais atenção, se está tirando aquela soneca gostosa, né? Eu tenho mais recursos presencialmente. Aqui eu estou mais limitado. Tudo isso nos impacta. Mas, ao mesmo tempo, traz grandes oportunidades, né? Uma das coisas é a gente poder ganhar tempo. Eu acho que o isolamento nos trouxe, parcialmente, obviamente, um pouco de tempo, porque a gente não está se deslocando para o transporte para ir até o trabalho, e isso, geralmente, dependendo das pessoas onde moram, leva-se muito tempo para ir para voltar. A gente tem a facilidade, que tem algum recurso, para poder manter esse contato virtual, e a gente pode começar a olhar mais para a gente. Uma das coisas que eu observo, eu não sei aí quem está nos assistindo, é que os avós, em geral, têm um hábito de se manter sempre muito firme, de segurar suas emoções para ajudar filhos, netos, até bisnetos, dependendo da família. Então, segura a onda, fica firme, não deixa esmorecer para ajudar todo mundo. Mas agora, nessa situação, será que dá para manter isso? Será que a gente não vai precisar repensar um pouco e também dividir e falar, hoje eu não estou legal. Hoje quem precisa de atenção sou eu. Porque a nossa forma de quebrar o galho, muitas vezes, eu vou lá fazer uma visitinha, né? Vou tomar um café, passo lá, vejo como tá, e aquilo já dá um acalento. E agora que não tem a visitinha para o café, que não dá para fazer um bolo para o neto, né? Como é que eu faço para saciar também a minha saudade, a vontade de ter um cheiro, um carinho, um abraço, né? Porque isso, às vezes, a gente consegue saciar sem ter que dizer. No mundo presencial, eu vou lá e faço e está tudo certo. Ninguém me pergunta, eu também não me explico. Mas agora, e aí? Como é que faz? Eu não posso simplesmente, ou não devo, sair de casa aqui e lá dar um abraço na minha avó. Por mais que eu queira, por minha segurança e em especial pela dela. Mas como é que eu faço para sinalizar para ela, para mostrar para ela que eu estou com saudade, que eu quero vê-la, que eu estou preocupado? Eu vou ter que dizer. Olha que desafio, né? Parece uma coisa trivial. Mas a gente, muitas pessoas, muitas vezes, optam por agir e não falar. Geralmente, algumas pessoas fazem um agrado, faz um bolinho, faz um prato que o filho, que o neto gosta, né? Vai na padaria, leva um pãozinho para casa, faz um agradinho para demonstrar carinho, para demonstrar preocupação, para dizer, olha, estou lembrando de você. Só que agora a gente não tem esse recurso, não está tão fácil. Mas isso não quer dizer que a gente não tenha outros, que a gente não possa aprender ou usar recursos diferentes, como vamos marcar uma reunião com a família? Vamos nos ligar? Vamos marcar um horário para a gente fazer uma bagunça aqui online, né? Cada um leva uma coisa. Quem gosta de beber uma cerveja, leva cerveja. Outro leva uma coca, faz um bolinho em casa. E vamos nos curtir. Quanto tempo a gente, às vezes, perde ou perdia sem se curtir, só cumprindo rotina? Leva a criança para a escola, busca da escola, faz almoço, trabalha, aí
se puder ver uma novelinha, e daqui a pouco tem que fazer a janta e tem que dormir. E a vida, né, vai seguindo, né? A gente ali só cumprindo meta. Mas agora deu uma mudada, claro. A gente continua precisando comer, continua precisando fazer as rotinas domésticas, mas alguma coisa talvez dê para a gente criar, para a gente inovar. Como ter um tempo para conversar, coisas que as pessoas, ultimamente, pelo menos, não faziam muito. As pessoas, elas falam superficialmente, né? Falam de coisas banais do dia, da televisão, da notícia, do coronavírus, mas falar do que sente, a gente não é muito habituado a fazer isso, né? Tem uma ou outra pessoa que consegue, mas não é todo mundo. Então, será que agora a gente vai tentar, pelo menos, falar mais o que sente? Ligar para alguém que a gente gosta e falar, poxa, eu estava com saudade, estava pensando em você, como é que está aí? Né? Eu acho muito positivo a gente tentar tirar desse momento da quarentena, desse isolamento maluco, algo que a gente possa levar para depois, né? E isso é uma coisa até que eu queria saber, depois vocês podem me dizer, se vocês acham que tiveram algum aprendizado nessa quarentena, nesse isolamento, que vocês gostariam de levar para depois, quando a gente voltar ao normal, o que vocês querem levar do que vocês aprenderam agora para frente? E falando mais especificamente de avós, né? Os avós, eles têm uma função muito importante na família, né? Quando a gente vai estudar terapia sistêmica familiar, a gente entende que toda família é um sistema que funciona, um sistema vivo, que cada pessoa tem a sua função. E que os avós, geralmente, quando a família porque tem famílias que têm filhos muito cedo, então você consegue ter avô, bisavô, até tataravô convivendo. Mas, em geral, os avós são os representantes dos ancestrais naquela família. Eles lembram dos seus respectivos pais, dos seus avós, e contam essas histórias, né? Porque o meu pai era assim, minha mãe cozinhava com uma beleza. Conseguem transmitir isso para os que estão chegando, para os mais novos, que não conheceram, que não tiveram a oportunidade de conhecer essa família original, aqueles que às vezes vieram de longe, né? No Brasil, que a gente tem essa miscigenação bacana, tem alguns que vieram da Europa, outros vieram da África, outros vieram da Ásia. A gente tem também uma colônia oriental forte no Brasil. A gente tem a própria migração interna, né? Famílias que vieram do Nordeste, do Sul. E os netos que estão chegando, às vezes, eles não sabem nada disso, eles não têm acesso a essa história, né? Então, os avós são aqueles porta-vozes, aqueles que podem contar um pouco dessa história e situar esse ser humaninho no mundo, né? Olha isso, olha, seu avô, ele era um homem sério, seu avô era bravo, seu avô não prestava muito não, era sem vergonha, né? Seu bisavô, seu tataravô, né? Mas é isso que a gente vai transmitindo e vai situando a nossa história familiar, vai dando também uma coisa fundamental chamada identidade. A nossa identidade a gente não constrói só no trabalho, que a gente tem um hábito de dizer, quem é esse daqui? É o Bruno, psicólogo. Mas eu não sou só psicólogo, né? Eu sou filho da minha mãe e do meu pai, eu sou neto dos meus avós, né? Eu tenho meus amigos, eu tenho meus hobbies, aquilo que eu gosto de fazer, o que eu não gosto de fazer. Quantas aí tem várias habilidades, ou é costureira, ou é cozinheira, né? Ou é professora, ou é de alguma outra profissão, né? E como foi isso? Como foi desenvolver isso? Isso é transmitir valor, entende? Então, os avós, eles têm esse quase um poder mágico de transmitir valores para os netos, valores históricos, valores identitários, em que cada pessoa acaba se reconhecendo. Não, porque minha família veio do Nordeste, ele pode ter nascido aqui no Rio, mas a família veio do Nordeste, tem uma história, né? Tem os hábitos, os gostos, né? Até hábitos alimentares, né? Minha avó adora tutu, né? Ela é de Paraíba do Sul, que faz divisa com Minas Gerais, então ela adora aquele feijãozinho com farinha que ela chama de tutu. E isso é uma identidade dela, entende? Eu lembro dela quando eu vejo um tutu. Percebe a associação, o simbolismo que isso tem?
é um traço de personalidade, é uma característica que me faz ter uma lembrança, né? Tem gente que gosta de comer, a minha namorada, a avó dela comia muito tapioca. Mas a tapioca não era como eu penso, por exemplo, que é aquela tapioca recheadinha, ou com doce de leite, com coco, ou com um salgado. Não, era a farinha mesmo da tapioca com manteiga. Era como, substituindo o pão que a gente come, aquele pãozinho francês que a gente come. Ela comia a tapioca com manteiga. Na cabeça dela, quando fala tapioca, o que vem é a tapioca com manteiga, não é tapioca recheadinha como eu gosto. Entende? Então, olha só, a palavra muda, o significado muda. E isso é identidade cultural, identidade regional, né? Porque cada lugar tem seus hábitos. É diferente o sul do Brasil e o Nordeste em seus hábitos, né? Nas roupas. Tanto é que quando a gente faz festa típica, a gente também, às vezes, usa roupas que representam essas localidades. Mas isso a gente acaba aprendendo ou lendo lá o livrinho de história, ou ouvindo as histórias que nossos avós contam, né? Os conhecimentos. Minha avó e minha mãe acham que tudo se resolve com xarope, eu não sei você. E isso é uma coisa também cultural, entende? Fazer lá um limãozinho com alho, com mel, e mistura mais alguma coisa, e mistura principalmente muito amor, acaba dando certo. Então, assim, esse papel dos avós é fundamental, porque eles são a origem de uma história, né? Eles dão um pontapé inicial numa outra história, porque eles vão ter filhos, esses filhos vão ter os seus, né, netos, e no caso, filhos desses filhos, que vão repassando essas histórias, que vão contando essas histórias. E aí a gente tem uma noção de família. Uma das coisas interessantes, se eu estiver me estendendo, gente, vocês me avisem, tá? Porque eu vou me empolgando, eu vou falando direto. É pensar como surgiram os sobrenomes. Eu imagino que vocês saibam, mas eu sempre gosto de pensar nisso, né? Que lá antigamente, muito antigamente, as pessoas não tinham sobrenome. Elas tinham o nome e de quem elas faziam parte. Por exemplo, Bruno, filho da Anete. Para dizer de que família eu pertencia. Ou se fosse uma vila pequena em que tivesse poucos profissionais, então poderia ser o Bruno, filho do cocheiro, o Bruno, filho da dama de companhia de alguém, entende? Era sempre uma referência. Alguns nomes até hoje têm isso, né? Falam, por exemplo, que aquele sobrenome Carvalho, que tem a ver com a árvore, né? O carvalho, é uma referência a uma região lá que tinha muito carvalho. Então, originalmente, lá atrás, muito lá atrás, as pessoas que nasciam naquela região recebiam como sobrenome aquela identidade regional, que era o carvalho. Aqui no Brasil, a gente sabe que quando as pessoas vieram, né, para cá, quem ia para o litoral recebia o sobrenome Santos, se eu não me engano. E quem ia para a região do interior recebia o sobrenome Silva. Por isso a gente tem tanto Silva e Santos, né? Não à toa, o Cenoura Bravanel adotou como nome artístico Silvio Santos, porque eram os nomes mais populares, eram os nomes que as pessoas vinham de fora com sobrenomes estrangeiros difíceis de falar e iam adotando sobrenomes locais, entende? Então, meu nome é Bruno Barcelos. Meu pai diz, meu nome todo é Bruno Fernandes Barcelos. Fernandes eu sei que é de Portugal, mas eu não sei de que região. E meu pai não sabe dizer se é italiano ou se é português também, o meu sobrenome é Barcelos. Mas eu sei que existe uma cidade em Portugal chamada Barcelos. Pode ser que tenha alguma história lá, algum tataravô meu, ou que passou por lá, namorou por lá, e saiu uma filharada de lá que foi se espalhando pelo Brasil. Então, isso é um histórico que vem no nosso nome, né? E a gente só sabe o significado quando a gente tem alguém mais velho que nos explica, que nos conta, que fala, não, esse sobrenome aqui é do meu marido, eu casei e mudei meu nome. E é do pai dele, que veio de não sei de onde. Ou não, esse sobrenome aqui é do meu pai, eu tenho muito orgulho desse sobrenome, ele foi assim, foi assado. Então, essas histórias, né, essa memória, quem geralmente é o portador são os avós.
Então, essa missão é muito importante, porque isso situa a gente no tempo e no espaço, né? Quem sou Bruno, eu? Oi, 10 minutos, tá? tá bom. Quem sou eu não é só o que eu faço no presente. Claro que isso importa muito, mas as minhas características, os meus hábitos, as minhas preferências alimentares, de vestimenta, de estilo, até de decorar a casa, eles vão, se você observar, vão ter heranças dos nossos pais, dos nossos avós, né? Às vezes é um estilo de pintura, às vezes é um bibelô que a gente tem, às vezes é uma foto, às vezes é a nossa forma de falar, o nosso sotaque. Isso tem muito da nossa herança, da relação com os nossos avós. E por isso que os avós são tão importantes na vida da maioria das pessoas. Aqueles, claro, que puderam conviver. Não estou substituindo avô no lugar de pai e mãe, não. Mas a gente sabe que tem muitas famílias que quem cuida são os avós, né? Então, os avós têm uma função fundamental na organização, digamos assim, em apresentar o mundo e a história dessa família para esse ser humaninho que chega. Por isso que, geralmente, os vínculos de netos e avós são muito fortes, porque os pais ficam ali na disciplina, né? Querendo acertar, não pode errar, e cobra isso, cobra aquilo, trabalha. E os avós que já passaram por uma vivência, já tem um pouquinho mais de bagagem, conseguem, às vezes, mediar um pouquinho isso. E também, quando precisa puxar a orelha, mas também dá muito carinho, afeto e contar histórias, né? É isso. Vou deixar aí para perguntas, a gente pode bater um papo, que eu gosto sempre, mas acho que é muito legal a gente pensar que um laço não se faz só de fita, ele se faz de palavras, de história e de muito afeto. Pessoal, pode abrir o microfone aí para fazer pergunta. Quem quer fazer? Célia, Ângela, Bia. Você falou da identidade, né? Quando acontece, quando você lembra, por exemplo, eu lembro, a minha família toda é baiana, né? Então, quando eu lembro assim de alguma comida baiana, o que eu como, eu lembro, né, que minhas avós faziam essas comidas e passou para todos nós, né? Todas as mulheres da minha família, né, do lado da minha mãe, eles sabem fazer essa comida baiana, que realmente ela é bem difícil, né? Porque às vezes você não encontra todos os ingredientes aqui no Rio, né? É muito difícil encontrar, por exemplo, aquele azeite, né? Só tem lá o azeite dendê, né? Que é do carocinho, né? Do dendê, aqui não tem. Aí isso eu me lembro, né? Das minhas avós, que eram todas baianas. E nós Muito nascemos legal. aqui no Rio. Pois é, essa lembrança é muito importante, né? Porque isso, primeiro, te situa, né? Você tem uma história dessa família, desses avós, tem um paladar, provavelmente também se fizer uma força, talvez venha até um aroma, né? A memória olfativa é uma das memórias mais fortes. A gente acaba lembrando ou da culinária ou do perfume da casa delas. E isso é muito importante, porque isso a gente passa adiante, né? E esse laço, por mais que a gente tenha o hábito de fazê-lo presencial, e é importante fazê-lo, a gente continua podendo manter, fazer uma manutenção, cuidar dele, mesmo assim. Quando a gente conta, reconta, quando a gente lembra, quando a gente ouve, né? E esse laço está aí, sendo refeito, entende? Ele não acaba, ele só é prolongado. É mais um nozinho que vai sendo costurado nessa história. Tem razão. Bruno, Oi. quando você falou da sua avó, né, você falou que sua avó é mineira, não é isso? E você da falou que divisa ela com Minas. costuma fazer isso, costuma fazer aquele bolinho, né, a massa, a farinha com feijão. Eu lembrei da minha avó paterna. Ela era da Bahia, a família toda do meu pai são baianos, e a minha avó fazia a mesma coisa. Eu não me lembrava o nome, mas ela tinha esse costume de amassar a farinha com feijão, e a gente, os netos pequenos, ela amassava e colocava na boca da gente. Eu não sei se lá tem outro nome, de repente pode até ser chamado de outra forma, né? Mas são esses detalhes, né? É muito sutil.
Às vezes a gente não lembra, assim, não vem espontaneamente na nossa memória, mas com uma provocação, a gente vai buscando e vai ver que tem sempre uma forma de carinho, às vezes, nesses gestos, né? É É a verdade. farinha com feijão mineira tutu, né? É o mas famoso tutu esse- mineiro que, nossa, É. uma delícia. Meus Mas pais esse são bolinho- mineiros, né? Esse bolinho chamava de bolinho mesmo. Na minha família também tinha esse hábito. Era bolinho, fazia, amassava com a mão e botava na boca das crianças. É mais do Os filhos Nordeste eram muito. mesmo que tem. É típico. Ela Aqui tinha em casa a gente ficava as crianças todas sentadas na hora do almoço, então sentavam todas, né? E a minha avó, né, por parte de mãe, né, que a gente sempre morou com ela, então ela era um bolinho na boca de cada criança, né? Então, e aqui, criança aqui era o que não faltava, né? Sempre foi muita gente aqui em casa. Então, ela dava um bolinho na boca de cada criança na hora do almoço. E não adianta que hoje a gente bota lá o feijão com a farinha, do jeito que ela fazia, eu tenho essa memória. Não é a Bota, mesma né, coisa. não é o gosto não é igual, não adianta que não fique igual, não fica. Não Eu tem, tenho essa falta alguma coisa. experiência, porque minha avó também fazia uma massa de farinha de trigo e ela fazia uma argola. Essa argola ela unia e fazia Isso. umas rosquinhas. Muito saborosa, macia por dentro e sequinha. Era conhecida como as rosquinhas da avó Francisca. Ninguém faz igual. Não adianta. Exatamente. É isso mesmo, Michele. Não adianta que a gente copiar, não fica o mesmo gosto, fica faltando alguma coisa, entendeu? Não consigo, não entendo. Às vezes um cheirinho remete. Outro dia, essa semana minha mãe estava fazendo arroz, aí, né, um cheirinho do alho, eu falei assim, gente, olha, igualzinho. Falei, hoje vai ficar igual o arroz que minha avó fazia, mãe, vai ficar. E no final o gosto não fica igual, não adianta, era só o cheirinho do alho, entendeu? E como essas ligações são, né? A minha filha praticamente foi criada com a minha mãe porque eu trabalhava e ela ficava. E aí eu morei até 2 anos de idade com a minha mãe, depois que a gente foi ter a nossa casa, quando ela tinha uns 3 anos e pouco. Nossa, ela chorava toda noite, na hora do jantar, que queria ir para casa da minha mãe comer, porque ela gente, eu fazia arroz Bob Esponja, eu inventava um monte de comida, mas não adiantava. Ela virava para minha cara e falava, tua comida não é igual a da minha avó. E até hoje ela fala, ai, a batata frita do meu avô é bem melhor. Ah, isso aqui é bem melhor que a da minha avó. Enfim, a comida... Ainda falava para minha mãe que meu arroz era um arroz... O que ela falava? O arroz da minha mãe é um arroz brilhoso, porque minha mãe fazia sem óleo o arroz dela, porque minha mãe tem colesterol alto. E eu fazia com óleo, eu acho que eu colocava muito e ficava brilhoso. Arroz brilhoso é ótimo. Brilhoso. Até hoje, gente, quem cozinha aqui em casa melhor é meu marido, não sou eu. Então, não sou muito boa na cozinha, não. Mas eu fazia, para você ver essas relações, fazia de tudo. E ela só queria saber da comida da avó, que era mais saborosa. Eu podia pegar a receita, fazer igual e não ficava. Não adianta. E é claro que tem a parte do fazer mesmo, que cada um tem o seu jeitinho ali de fazer, mas tem esse valor simbólico, né? E isso é subjetivo demais. A receita que a avó da Michele faz pode ser igual à avó da... Eu não lembro o nome da que falou aqui agora há pouco. Jaqueline. A Jaqueline. Pode ser igual, mas a avó da Jaqueline vai ser a avó da Jaqueline para Jaqueline. E a avó da Michele vai ser a melhor do mundo para Michele, porque é simbólico, é subjetivo, tem a ver com vínculo, né? E elas podem estar fazendo a mesma receita, mas vai ser o gosto diferente, não adianta. Vai. Porque é a avó de cada uma que está fazendo, né? Eu não tive avó, então eu não tenho memória de avó. Eu tenho memória dos meus avós, mas convivi muito pouco tempo,
que moravam em Minas, então eu não tinha tanto contato, só nas férias. Então eu não tenho essa memória. Eu tenho as memórias da minha filha com a minha mãe. Agora, eu ter essa memória de vó, eu não tenho, porque eu não tive esse contato. Que elas falam, né? Eu vejo o pessoal falando, eu não conheci minha avó, então não sei. Eu falava que eu pegava as avós emprestadas das minhas amigas, mas não é a mesma coisa de ter essa relação. E hoje eu vejo como é intensa essa relação da minha filha com os avós dela. Eu vejo essa intensidade, né? E eu lembro, assim, do meu avô muito doente na cama, isso eu lembro, que ele teve derrame, um dos avós, que era o que eu ia todo janeiro, eu passava janeiro todo com esse avô, lá em Minas, com esse avô paterno. E eu lembro dele da cama, e eu lembro que eu tinha uns 9 anos, eu ficar na cama com ele, minha mãe, vai brincar? Não, eu vou ficar aqui com meu avô. Ele não falava mais, ele só se debatia muito e eu ficava com ele. Eu tenho essa memória de eu com ele. E antes dele perder a voz, né? O primeiro derrame, ele falava que ia plantar melancia e morango, que eram as minhas frutas preferidas. Ele não conseguiu, né? Porque ele teve outro derrame, e aí no terceiro derrame ele já não conseguia mais falar nem andar, só ficava na cama. Foram anos assim. Mas eu lembro das férias de eu ficar com ele. E aí a gente vê essa relação mesmo, né, de carinho, porque eu era criança, eu tinha que estar brincando, mas eu queria ficar pelo menos ali, uma horinha que fosse sentado, mesmo ele não falando nada, eu ficava ali com ele, vendo, né, ele. Eu acho que isso foi importante para mim, foi que marcou assim. Ô, Bruno, e o curioso é que assim, quando você, né, puxa essas lembranças dos avós, né, que tô aqui, a Raquel tá falando e assim, eu tô fazendo um resgate lá do fundo. E aí, assim, eu tive a oportunidade, né, de conviver com duas avós, a materna e a paterna, e os avós eu não conheci os meus avós, esposos delas, né? Não conheci. Quando eu nasci, já tinham falecido. E assim, cada uma, né? As pessoas são diferentes e cada uma você pega um pouquinho da personalidade de cada uma, né? A avó Francisca era baiana, então tinha toda essa questão da culinária. A avó era aquela que me colocava mais no colo e fazia cafuné, aquela questão toda. E a avó Maria do Carmo, que era apelidada como Suíça, porque ela era do estado do Rio, e ela, entre as irmãs, era a que tinha a pele mais clara, e na época, desde pequena, foi apelidada por Suíça, como se ela fosse uma estrangeira, olha só. E aí, a vida toda foi chamada de vó Suíça. E aí, a vó Suíça, assim, o que eu posso resgatar, né, desse convívio da vó Suíça, eram algumas superstições, tipo, menina, desvira esse chinelo, você está gorando a sua mãe. Teve uma vez que eu lembro de ter falado assim, ai, mas que cheirinho bom de chuva, eu acho que vai chover. Menina, não fala isso, você está chamando a morte. Então, olha só como é que é curioso. As superstições, as crenças, né? Em geral, dos avós têm um valor muito grande, né? Porque eles têm uma autoridade muito forte, né? É mais fácil, às vezes, um filho responder aos pais do que aos avós. Porque tem um outro manejo, tem um outro jeito, né? Essas coisas assim que você está falando, Michele, são muito interessantes. Eu lembro que minha avó, durante muitos anos, ela dizia que eu não podia tomar manga com leite, porque fazia passar mal. Ou que não podia tomar banho depois de comer. Tomar banho de chuveiro depois de comer, né? Então, assim, e tem gente que reproduz até hoje. Eu conheço pessoas que seguem certos hábitos que ouviram na infância até hoje. Sim. Existe. Aqui em casa, as coisas, para mim, né, foi sempre mais, porque eu tem minha avó, né, mãe da minha mãe, né?
Mas eu tenho uma família adotiva também. Então, também tenho a avó e a avó adotiva, então tudo, né? Então, as superstições são, né? Uma de Minas, outra da Bahia, e coisa, sabe? Tem essas coisas, às vezes é uma bagunça na cabeça da gente, mas as superstições são, né? Ó, não pode tomar manga com leite, não pode tomar banho depois não pode comer e tomar banho logo depois, lavar a cabeça, porque senão você morre. Você não pode desvir o chinelo, porque senão sua mãe vai morrer. Não vai assim, não fala isso, vai chamar chuva. Cara, mas todas, né? Tem esse jeitinho, essa coisinha que elas trazem, né? Coisinha de vó, né? E eu acho que a gente está lidando agora também com uma nova geração de avós, que são as avós conectadas, avós que saem, que cuidam da sua vida, que fazem atividade física, que também vai mudar um pouco essa dinâmica, já está mudando, né? Que estimulam os filhos e os netos a participarem dessas outras atividades, mas continua sendo avó, continua tendo esse chamego, continua tendo esse poder mágico, digamos assim, né? Mesmo mudando certos hábitos, né? São avós mais jovens hoje em dia, né? Muitas vezes a imagem de uma avó quando eu era criança era aquela avó no tricô, cabelinho branco, né? Em casa. Hoje, se eu perguntar para qualquer um da minha idade ou mais novo como é a sua avó, é uma avó geralmente ativa, que sai, bonitona, que se cuida, que vai lá e faz uma atividade física, gosta de estudar, gosta de aprender. Então, assim, mudou, né? É a avó que manda um WhatsApp, né? Minha avó não manda o WhatsApp, mas ela está com 92 e ela não curtiu muito essa tecnologia. Mas hoje, eu tenho uma enteada de 7 anos e a avó dela tem 50 e algumas coisas e elas se falam no WhatsApp. Então, é diferente, né? É uma outra geração, uma outra relação, mas continua ali sendo a avó, que ela vai deixar amigo, ela pede para a avó. Isso é engraçado. Quando a minha namorada fala algum palavrão, ela fala assim: ô vó, ó, briga com ela, hein? Tá falando palavrão. Então, assim, tem essa função, né, de ser uma guardiã ali, aquela pessoa que ajuda a mediar conflitos também. A Ângela que falou que cresceu só com o avô materno dela em Paraty e os outros avós eram falecidos. Eu cresci com esse mito de manga e leite era um veneno. Chinelo virado, agorava a mãe. Mas eu acho que até hoje, né? Eu não posso ver chinelo virado, que eu desviro, mas já é mania. De tanto que a gente... Foi tão incutido, né? Automático. É automático, né? Mesmo que a gente, assim, não acredite, a gente desvira assim mesmo. E essa história da manga com leite é uma história muito curiosa, né? Eu tempos depois fui pesquisar e o que eu descobri, aí eu não sei também se é totalmente verdade, é que na época ainda da escravidão, os senhores, eles diziam que manga com leite era veneno para que os negros escravizados não pudessem consumir os dois produtos, porque isso geraria, segundo a época, né, um custo, né? Então, exatamente, ou eles consumiam a manga ou eles consumiam leite. E com a feijoada também, né? Com a feijoada? Com a feijoada também? Tem uma história da feijoada ser o aproveitamento das sobras, né? Eles contavam, a sobra, né? Que era para os escravos não comer a parte nobre, não é? Isso, eu já ouvi essa história também. Exatamente, o que sobrava ia para os escravos e eles faziam, né, a nossa tão famosa feijoada. Feijoada, exatamente isso. Pois é, e aí é preciso ter essa memória, entende? Que eu não teria. Eu fui pesquisar, mas conversando com outras pessoas também veio essas informações. Alguém me interrompeu, desculpa. Eu pergunto. Você comentou até uma frase muito interessante do Karnal, né? Sobre esse estupim, né? De mudanças que já eram mudanças que
provavelmente aconteceriam, né? E que foram deflagradas com a situação da pandemia, né? A gente vê situações relacionadas ao nosso trabalho, relacionadas a projetos em que a gente fazia, até propostas mesmo que o SESC tinha, e que hoje elas estão mudando a partir esse novo formato, que é o que a gente está chamando de novo normal, né? Se é que pode se chamar assim. Mas aí, quando você fala dessa memória afetiva e de todo essa importância, né? Mesmo que seja pelo fazer, que antes era o que a gente tinha eu não posso olhar a dona Ângela, que eu lembro do bolo dela, e olha que a gente conviveu presencialmente muito pouco, porque eu entrei para o Sesc do Engenho esse ano, mas assim, olhar para a Ângela, todo mundo sabe que a Ângela ela ama com bolos, né? Ela mostra o jeitinho, e o empadão e todo o resto, né? O jeitinho dela amar é esse, né? Então, dentro desse nosso tema, porque aí a gente vai ter aquele referencial, né? E hoje a gente está tendo um espaço, né? Um interlúdio aí de tempo em que vai ficar na nossa memória também, como memória afetiva. A gente, por incrível que pareça, vai ter uma memória afetiva e um referencial dessa pandemia. Eu penso que em algum momento a gente vai parar para refletir. Poxa, você lembra aquelas lives que a gente fazia, né? Você lembra o baile do TSI que a gente fazia pelo computador, né? Que era diferente. Porque a gente vai também ter esse referencial de memória vai ficar para a gente, né? E aí, como que a gente vai lidar com essa transição? Eu acho que é o que a gente tem que parar para pensar. É não deixar essa memória que está lá atrás, do nosso avô, né? O macarrão eterno da minha avó, que ninguém da família conseguiu fazer igual, né? E tantos outros casos que vocês citaram. Esse referencial daquele normal que a gente vivia, que já não é tão lá atrás, mas que é essa avó conectada, essa avó que faz a ginástica, essa avó que já tem um espaço diferente na vida do neto, né? Que joga com o neto, que curte o neto de uma forma diferente. E essa outra avó que agora está muito mais ligada à tecnologia, né, por força da necessidade mesmo desse momento, mas que essa transição ela vai acontecendo. Eu acho que essa forma de como a gente vai lidar com isso, né, para não anular também as outras memórias, mas valorizar também essas, né? E aí é essa última pergunta que você colocou, né? O que eu tenho de aprendizado desse período? Para mim é toda essa memória do que a gente realmente conseguiu aprender, está se reinventando. Como você disse, quando que a gente imaginaria estar falando com o computador, né? Olhando dessa forma e fazendo um bate-papo? Nunca. E hoje isso é muito real e é muito gratificante para a gente, porque é o que a gente tem, né? É o que a gente tem nesse momento. E é muito proveitoso, né? Eu já não via a Ângela fazia um tempo. Hoje estou tendo a oportunidade de vê-la, né? Mesmo que à distância, isso é muito gratificante. Entendeu? Então, essa memória, o que eu quero levar? Eu quero levar isso, né? Essa reinvenção, essas possibilidades, esse normal de referência que vai ter lá na frente, mas sem perder isso que a gente está vivenciando hoje, que é um grande desafio. Eu acredito que essas memórias, esses hábitos, eles vão acabar aparecendo, né? Ou seja, eu lembrei agora, por exemplo, de bolinho de chuva. Minha avó sempre, quando estava chovendo, eu não sei porquê, ela faz, acho que deve ter alguma questão com o nome, não sei, enfim. Mas fazia um tempo mais friozinho, chovia, ela falava, fazer um bolinho de chuva. Então, assim, é uma memória. E chover vai chover, se Deus quiser, com pandemia e sem pandemia. Essa memória vai vir, né? Quando eu vou na casa de outra pessoa ou enfim, alguém fala disso, essa memória vem. Porque a memória ela precisa também da palavra para ser transportada, né? Eu posso não estar conversando presencialmente,
Mas ao acionar aquela palavra num vídeo, numa música, numa conversa virtual, eu vou lá e busco aquela memória. Como a gente está fazendo agora. Quantas lembranças vieram, mesmo distantes, né? Sem cheiro, que é uma das coisas que a gente mais usa para poder lembrar aqui para cada um, sem poder sentir o aroma. Mas eu tenho certeza que ao lembrar, o aroma vem junto, né? Então, a gente vai continuar querendo contar histórias, porque essa é uma das características que só nós temos, humanos, que é contar história, né? Pelo menos cientificamente comprovados. Só nós paramos para ficar ali contando histórias, contando lembranças, compartilhando memórias, né? E com orgulho, com satisfação, com uma certa alegria de ter essa memória, de ter vivido isso. E de vez em quando tentar fazer. Não vai ficar igual, mas é uma homenagem, é pensar como uma caricatura. A caricatura não tem como objetivo ser uma foto, né? Que tem ali a perfeição do original. A caricatura é um exagero, é uma diferença, mas que tem uma homenagem. Então, acho que na cozinha a gente consegue fazer algumas caricaturas dos pratos dos nossos avós. E aí fica como homenagem, pelo menos. E, Bruna, a gente começou em Ramos, né? Na terça-feira a gente fez um evento chamado A Voz com Açúcar. Que é isso, que a avó, né? A avó lembra açúcar, né? O doce, né? E é muito isso que você estava falando. E elas falaram muito de comida, né? Inclusive a Lia, que está aqui, falou que o neto dela, a comida predileta dele é o estrogonofe que ela faz. E a batata frita, né, Lia? Fala, pode franguinho ensopado, um franguinho ensopadinho, ele adora. Eu tive agora vocês falando aí, eu estou gravando assim na minha memória, me lembro muito da minha avó. Minha avó, quando eu chegava lá, ela botava água no fogo para fazer uma farofa. A farofa só tinha cebola, a cebola e a farinha. Fazia aquela farofa escaldada, assava a carne na greia, como se fosse churrasco hoje. Aí eu dizia, nossa, a minha avó, a comida dela é muito gostosa, a minha avó faz churrasco, era carne de porco. Isso eu adorava, as comidas que ela fazia. Só tinha uma coisa que eu achava ela assim, que ela falava assim, a pessoa com 70 anos, 60 anos já é muito velha. Aí eu hoje não concordo. Eu tenho 70, não concordo. Ela quando tinha 70, 60 anos, ela já se achava muito velha. Então, ela morreu com 70 e pouco. Mas eu achei que ela era para viver mais, que eu não achava ela velha, porque eu amava demais. Sim, mas antigamente se morria mais cedo, né? A gente tem, tanto é que eu não tenho meus avós, por isso a mortalidade era muito maior, né? Eu vejo a tecnologia aumentou, os cuidados aumentaram. Hoje se fala de uma vida saudável. Vocês fazem exercício. Avanço da medicina. Avanço da medicina e a própria qualidade de vida mesmo Exatamente. dos idosos, né? Que está sendo bem falado isso. E antigamente não. Os idosos eu acho que viviam menos por isso, né? Tinha uma vida que não tinha uma qualidade tanto de vida, né? Não se fazia um exercício físico, não via alimentação. A gente brinca, né, da alimentação, mas como a alimentação saudável, ela vai fazer com que você tenha uma vida maior, né? Com a qualidade dos alimentos que você ingere e com a qualidade dos exercícios que você faz, né? Não precisa ficar lá, ser aquela idosa que faz tudo, né? Que eu brinco, né, com elas. Porque tem idoso que acha que pode fazer todos os exercícios, aí depois fica assim, ai, minha coluna, não tô aguentando. Ai, falei, também quer fazer tudo, faz alongamento, depois vai pra dança, você sai daqui 7 horas da noite, faz tudo, até hidroginástica. Não dá, gente. Vocês têm que fazer com cautela, porque vocês têm que ver a idade de vocês e tem que fazer com o que o corpo, né, permite, né?
E Mas eu uma coisa que acredito mudou que seja muito, bem isso, né, Bruno? Também, né? sim, uma coisa que mudou muito foi a percepção da moralidade, né? Uma mulher sair de casa sem o marido há alguns anos atrás era um absurdo, né? Uma mulher que, imagina, uma mulher idosa que vai fazer ginástica. Isso nos anos 70 seria impensável, né? Então, tem avanços nesse sentido da moralidade, de uma revisão dos valores, do que é direito, do que é errado, do que pode, do que não pode. Essa liberdade que a mulher conquistou também impacta muito nessa vitalidade mais longa, né? Em que ela não fica em casa restrita a cozinhar, passar e lavar. Ela pode também sair, ela pode, se tiver viúva, solteira, pode namorar, ela pode se maquiar, né? Não precisa ficar com o cabelo totalmente amarrado e branco, se quiser pode, mas Ela também pode ir ao pintar. SESC, participar do TSI. Exato. Pode. Então, isso tem a ver com empoderamento também, né? Então, esse conjunto de coisas que vocês falaram, avanços, medicina, sociais, etc., é com esse empoderamento que dá essa liberdade para ela poder também se cuidar, olhar para ela como um indivíduo, né? Sim, a gente tem E mais outras 7. pessoas também. Michele, a gente tem mais 7 minutinhos. Oi. A gente tem mais 7 minutinhos, tá? Para encerrar. E hoje as pessoas também mudaram os hábitos, né? E entendem que quanto mais cedo, né, você cuida da questão da atividade física, você cuida da alimentação, que assim, se tratam de forma mais preventiva, né? Você não tem que esperar chegar à velhice para você passar a se cuidar. Até porque a gente envelhece todos os dias, né? A gente foi semana passada, a gente teve uma conversa a respeito disso. Foi no curso que a gente estava fazendo, né? Aí, a partir de que momento você acha que você está envelhecendo? A partir do momento que você é concebido ali, né? Então, a gente envelhece todos os dias. Então, hoje as pessoas têm mais essa consciência de se cuidar e de se tratar de forma preventiva mesmo, né? E com isso aumentou a expectativa de vida, né? Oi, mais alguém quer fazer uma pergunta? Quer falar mais alguma coisa? Raquel, Oi, fala. o que eu achei importante também foi sobre o sobrenome, entendeu? Porque eu sou Maria da Pereira da Silva e eu ficava, gente, por que o pessoal do Nordeste tem tanto Silva? Aí hoje eu vim ver ele falou, entendeu? Eu achei isso muito importante, porque quem morava em Santos, quem era do Nordeste, do Norte, Nordeste, a maioria das pessoas são Silva, né? Porque a gente vê demais. E eu não gostava desse nome. Eu herdei o Silva. O meu marido, a família dele é toda nordestina. E eu herdei o Silva. Eu não tinha o Silva. E quando eu casei, herdei. Herdei o Silva, viu? Tem o Silva também. Eu tenho os dois, o Silva e o Santos. Na família da minha mãe também tem Silva, mas minha mãe tirou o Silva. Não, eu na época não podia, porque agora você não precisa mais colocar o nome. Se me desse essa opção, não tinha colocado para não ficar. O meu não podia tirar o sobrenome que eu queria, que era Oliveira, que era do meio. Aí minha mãe também ficou reclamando porque eu ia tirar o sobrenome dela. Só que eu amo o Nunes. Eu sempre falei que meu nome era Raquel Nunes e pronto. E eu tirar o Nunes, eu de jeito nenhum ia tirar o Nunes, porque já era minha identidade o Nunes. E aí eu falei, caramba, vai ficar enorme. A minha filha, quando começou a escrever o nome, ela vinha para casa. O meu nome é o maior da turma, porque ficou Rafaela de Oliveira da Silva. Olha a quantidade de sobrenome. Não faria isso mais, gente. Fiquei com pena. Podia ter tirado, nem sabia, mas poderia ter tirado alguma coisa. Enfim, mas ficou esse sobrenome enorme aí, meu. Mais alguém?
Vou falar, Raquel. Oi, fala, Joyce. Não, só agradecer ao Bruno, assim, foi muito legal o bate-papo, as informações que ele trouxe, ele falando desses laços de afeto nesse período da pandemia, que às vezes a gente está em casa sozinho e, né, e a gente vai resgatando coisas para fazer que até lembram outras pessoas que a gente gostaria de estar perto, né? Então, assim, você está fazendo algumas coisas, tipo, cortando uma couve, eu lembrei que meu avô cortava couve super fininha, e que eu nunca consegui cortar a couve daquela maneira. Então, assim, algumas coisas, né, vão nos trazendo essas lembranças, né? Então, acaba sendo um conforto, né, para a gente ter esse laço de afeto nesse período. Então, até nas escolhas de ouvir, do filme que vai ver, da comida, de repente a gente acaba escolhendo, né, querendo lembrar de alguém, querendo estar próximo de alguém, e aí vai falar, pô, vi um filme aqui que você gostava de assistir. Então, são coisas interessantes, né? Que deixam a gente mais perto das pessoas. Achei bem bacana. Também quero agradecer ao Bruno, porque fez a gente resgatar. Oi, quem tá falando? Olha só, veja bem. Ângela. Botei brinco novo, me maquiei toda, fiz cabelo, botei roupa nova para vir para a live. Então fala. Você está lindíssima. Tá lindíssima. Você Hoje tá eu vendo? não fiz. Eu tô vendo você com uma camisa também colorida. Eu não consegui ver direito, mas tá bonita. Você reparou, Ângela, Olha, eu tô a Michelle se produziu todinha hoje também. Menina. Eu adorei esse brinco. Olha Quase que a gente fica de brinco igual, porque eu ia botar ele, aquele amarelinho, olha. A Anne tá com o cabelo espetacular. A Anne tá linda, né, menina? É. Nossa, a Anne tá linda. Eu tô até com vergonha, vou até tirar minha imagem. Eu fiz escova só para participar, gente. Ela é bonita, né? Agora, cadê a Cleide, hein? E a Cleide? Eu bem vi o nome da Cleide. Tá aqui ela, eu tô vendo a Cleide aqui. Pois é, mas eu não estou vendo. Que não. pena. Eu acho que porque não seria outra Cleide, essa Cleide é de Ramos. Essa Cleide é de Ramos. Ah, mas não sabe Hoje mal consegui também. botar o nome. Não é a Cleide nossa, não. Não, essa é a Cleide de Ramos. Ah, mas aí fica valendo. Ela não fica estava valendo também. Ela estava no baile também. Oi, Anne, que saudade, meu Deus. Mas vai passar. Porque Vai eu vou passar. vou voltar. Vai passar. Isso não vai ficar assim, pode ter certeza. Escuta o dia de hoje, gente. 23. Não aguento. Jaque, cadê o ar da graça, Jaque? Tá desligado. Não, voltou. Querem ouvir sua voz, Jaque. Tira esse microfone. Olá, meus bem. amores. Oi, linda. Hoje foi bom, hoje eu vi Felipe. Ele passou lá na minha porta, aí eu fui lá para ver ele. Olha que felicidade. De vez em quando, um pessoal, quando vai na unidade, aí passa lá na minha porta para me ver. Aí eu fico toda feliz. Essa semana foi a minha vez. Eu estive lá e ganhei presente. Ah, teve bolo, Anne. Bolo de fubá com goiabada. Ah, que delícia. Minha mãe tá apaixonada. Gente, Teve Michelle, até você briga me fala aqui. quando a Ângela for levar bolo lá em Engenho. Vamos marcar. Me convida para eu ir lá em Engenho comer esse bolo. Apesar Vamos de combinar. as de Ramos também fazem um bolo maravilhoso, mas agora a gente, né, com essa sintonia, a gente tem que marcar depois que passar essa quarentena, há uma programação para a gente fazer lá em Ramos, levar o pessoal para lá e de Ramos levar para Engenho, para a gente fazer essa confraternidade. Vamos combinar. É isso que eu quero. Mas tem empadão, né? Empadão. Olha, meu Deus do céu, empadão. Bruno, você tá super convidado, hein, Bruno? Eu apoio um evento culinário. Tem cuscuz. A gente come cuscuz, não é, Anne? E aí cada um faz o seu quitute. Tá, eu aprendi a fazer bolo de milho. Eu estou super afim de participar. É só isso que eu quero, mais nada. É só isso. Tá com meus filhos, ver meus netos. Você já está convidado, Bruno. Pode ir. Muito obrigado. Bruno. Pode ir, tá convidado. Pode ir. Então, gente, quero agradecer a todos que vieram a presença, agradecer essa parceria aí com o Engenho, a Anne, a Jaqueline, conhecer a Jaqueline maravilhosa que eu não conhecia antes, foi um prazer
trabalhar. Maravilhosa mesmo. Maravilhosa. Não é? O Bruno, que eu também não conhecia, prazer. Ele é ótimo. Espero te conhecer pessoalmente. Vai lá em Niterói. Joyce, que também topou fazer essa parceria. Tem a Úrsula aqui, que está com a gente também, que é lá de Ramos, que é da parte da recreação. Então, quero agradecer a todos a presença, que eu sei que o horário às vezes é chato, que a gente está almoçando mais tarde um pouquinho, mas é o horário que a gente tem assim, disponível para estar fazendo essas rodas de conversa. E lembrar que amanhã a gente vai ter uma roda de conversa, tem que lembrar, né? Senão, ó, uma roda de conversa. Fala aí, Joyce ou Jaqueline. A Thaís amanhã. Não, amanhã não é Thaís, não. Não, é dia 20. Eu acho que também, Raquel. Acho que Ageísmo, amanhã. E ficou o mesmo horário? Não, amanhã às 15 horas. Às 15 horas. Às 15 horas. As Avós da Razão, às 15 horas. As Avós da Razão. Depois tem a nossa roda de conversa. Fala, Joyce. Sobre... Às 16. Eu tô, hein? Eu vou, hein? Tá. A gente vai falar sobre as tecnologias, né? De como elas estão mudando as nossas relações, de como a gente está se relacionando com nossos familiares, né? Os avós com os netos, como isso tem se modificado, né? Nesse período da pandemia, que até como o Bruno falou, né? Foi tudo bem de repente. De um dia para o outro, a gente teve que, né, se virar, aprender a usar coisas que a gente não utilizava antes. Então, um bate-papo nesse sentido. E a Jaqueline vai estar participando também. Espero que todo mundo esteja participando. Se o Bruno quiser também, está convidado. Obrigado. É um bate-papo bem levinho, assim, bem bacana, como foi o de hoje. Olha que bonitinho, olha. Olha a minha canequinha. Olha meu Sesc. Olha. Gente, ela ainda tem essa caneca. A minha já quebrou. Tenho. Eu tenho tudo do Sesc. Tem tudo. Tem agenda, tem tudo. Ai, que legal, gente. Eu não vivo sem vocês. E eu agradeço a vocês por esse carinho imenso. Sem vocês, a gente não estaria fazendo esse trabalho tão bonito que a gente realiza, né? A gente precisa de vocês para estar fazendo esse trabalho bem. E estando quebrando essa... Eu falo que quebrando, pesquisando por vocês, estudando por vocês, porque é um mundo totalmente diferente também para a gente. A gente trabalhava presencial e agora eu virei, de repente, youtuber, blogueiro, tudo que eu nunca imaginei fazer, vídeo para o Facebook, para o YouTube, para o Instagram, né? Lembrando que o Sesc Engenho já tem o Instagram, né? De vocês, né? Sim. Então, Ramos, mês que vem, vai inaugurar o Instagram do Sesc Ramos. Então, é mais uma plataforma para vocês acessarem e mais uma pesquisa para a gente que está aí trabalhando em home office. Tá aí colocando. É o primeiro do Brasil. Tudo, né? O de vocês o primeiro do Brasil. Primeiro do Brasil. Tá aí. O mais antigo, gente, né? Que orgulho, né? E estamos aí a trancos e barrancos, né? Porque vocês sabem. E a gente está aí. Firme e forte, né? Obrigada, tá, gente? Pessoal, obrigada mais uma vez. Bruno, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, tá? Eu que agradeço as unidades presentes, Ramos, Engenho de Dentro. Para mim é um prazer essa parceria com o Sesc de alguns anos, né? Niterói, São Gonçalo. Eu sou de Niterói, então comecei por aqui e agora tô aí. Quando precisarem, quando quiserem, só me chamar que eu tenho um prazer enorme em poder contribuir de alguma forma com vocês. Já arrumou a cama? A gente agradece. Arrumei ela, ó, tá arrumada, só por causa de vocês. Obrigada. Depois conta para ela. Ela lembrou, viu, Bruno? Pois é, memória afiadíssima. Eu vou contar. Eu já dei palestra no Sesc, eu moro sozinho. Então eu falei que eu me recusava a arrumar cama, porque eu vou deitar depois. Não faz sentido arrumar cama se eu vou deitar depois. Entendeu? Só que aí, como agora o meu celular fica bem aqui, eu tenho que arrumar a cama para não ficar muito feio, entendeu? Então eu tô mudando os hábitos por causa da pandemia. Lembrei, viu?
Bruno, você é Muito igual bom. a mim. Eu também me recuso. Eu não arrumo, gente. Me recuso a arrumar cama. É uma coisa que eu não faço. E não faço mesmo. Porque eu vou... Meu irmão diz assim, por que eu vou arrumar se eu vou desarrumar ela daqui a pouco? Não precisa. Ai, não, gente, é a primeira coisa que eu faço quando eu Não. levanto, porque me dá aflição se não estiver arrumada. E isso Eu não daí eu consigo. acho que eu sou cigana mesmo. Eu falo que casa, servir, agora não, né? Porque agora eu tô tendo que ficar dentro de casa 24 horas por dia. Mas o meu lema era assim: casa só serve pra gente chegar, tomar banho, descansar um pouquinho e dormir. Só, porque de resto eu não vou me apegar a nada que tá aqui dentro. Porque isso não me prende. E assim é o meu lema. Agora eu tô tendo que mudar algumas coisas, mas, Michele, eu não sou apegada a nada de dentro de casa. Então é uma coisa assim, eu sou diferente, eu acho que de todas as mulheres que existem. É algo que assim, não vejo decoração, nada dessas coisas, porque realmente eu moraria num trailer. Moraria. Cada dia, eu falo que eu ainda, quando me aposentar, eu vou comprar um trailer, vai ser minha casa, e cada dia, cada mês eu vou estar num lugar diferente, entendeu? No Nordeste. Até, quem sabe, é igual esses daí que rodam o mundo, vou parar lá no Alasca com o meu trailer. Né? Não, a gente tem restaurante no final. Alguém tá falando? Acho que algum assunto é liberado. Gente, obrigada de novo. Obrigada, Bruno. Um prazer te conhecer. Ângela, quero comer seu bolo quando a gente... seu empadão, quando a gente voltar. Eu vou lá. Eu também. O Bruno também. A gente vai de intruso lá em Engenho. Só para comer seus quitutes. Foi um prazer, gente. E até amanhã, hein? 15 horas. Um abraço, pessoal. Obrigada, hein? 15 horas no YouTube. As avós o quê, Michele? As avós da razão. As avós da razão. E às 16 horas, a nossa roda de conversa com a Joyce e a Jaqueline aí, para estar falando sobre essas tecnologias aí, tá bom? Eu estou lá, todas as duas. Isso aí. Amanhã nossa agenda tá assim, ó, enorme. Sextou. Bombando a agenda. Isso aí. Joyce, beijo. Beijo, também. Célia. Tchau, um abraço. Beijo, Cleide, Tudo de bom. Célia, Ângela, Lia. Valeu. Obrigada. Beijo. Tchau, gente. Tchau. Abraço. Leva o Bruno. Bruno, vai lá amanhã, Bruno. Vê a gente. Eu adoraria, mas acho que não dá. Foi muito bom de rever, viu, meu filho? Eu que agradeço esse carinho. Eu também fiquei feliz. Obrigado. Muito bom. Obrigadão. Tchau. Um beijo na Até amanhã. mamãe. Tchau, Obrigada, Lili. Raquel. Nada, Até amanhã. Tchau.